Boa noite, pessoal. Hoje eu estarei fazendo um vídeo a respeito de perguntas, né? Estarei questionando algumas coisas. Estarei realmente trazendo, né, à luz certas coisas escondidas. Pessoal, como muitos, eu estou procurando a verdade. Eu quero saber a verdade. Mas só que para mim, eu acho que a verdade está escondida. A verdade é obsoleta, né? Ninguém é dono da verdade. Cada um tem uma explicação, cada um tem sua ideia, cada um tem já uma ideia fixada sobre alguma coisa. Bom, então, hoje eu vou fazer algumas perguntas, né? E poder dar resposta, tudo bem. Algumas coisas realmente, depois de muito estudo, depois de muitas análises, pessoal, são 40 anos de estudos. Da onde? Da Bíblia. Sim, 40 anos de estudo da Bíblia, em que eu descobri muitas coisas. Pessoal, descobri que existe na Bíblia 15 mil contradições, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E também, né, estive vendo muitos vídeos, né, de pessoas também que raciocinam, né, e também aprendi muita coisa, descobri muita coisa, e descobri que existe mais de 55 mil contradições, incluindo lendas, mitos, acréscimos na Bíblia. Então, eu fico me perguntando, fico pensando, onde está a verdade? Será que existe a verdade? Porque, por exemplo, pessoal, vamos dar um exemplo aqui, né? Estive estudando, analisando, percebi que existe o original grego, por exemplo, existem muitas passagens conturbadas na Bíblia de hoje que não existem no original hebraico, melhor dizendo. Existem deturpações do original hebraico. Existem muitas passagens que, quando foi traduzido para o latim e depois para o português, houve muito acréscimo, muitas palavras realmente que não constam no hebraico, né? Outro ponto. Existem muitas passagens, desde Gênesis, né? Gênesis, mas desde começa em Gênesis ali, depois pega Deuteronômio, pega os outros livros da lei, a gente vê que existe muita carnificina, pessoal. Existe muitas guerras, muitas mortes. Existem meninas estupradas, a mando de Deus, né? Ali está na Bíblia. Deus mandou, Deus deu a ordem, né? Vai lá, Josué, né? Ataca os midianitas, matem todas as mulheres, matem todas as meninas, crianças de peito, homens, velhos, anciãos, não deixem escapar vivo as mulas, o jumento, até os animais pagaram, pessoal. Ali, conforme a Bíblia diz ali, que houve uma carnificina, mataram tudo, exterminaram tudo.
E quem foi? Como está na Bíblia? O Senhor mandou. E não é só isso não. Percebi que existem mais de 2 milhões, mais de 2 milhões de mortes, assassinatos a mando de Deus. Está na Bíblia. Não é eu que estou falando, vai na Bíblia, veja, vai na Bíblia. Mais de 2 milhões de assassinatos e mortes a mando de Deus. Não é eu que estou falando. Se você questiona, mas isso é um absurdo. Bom, eu também acho um absurdo, achei um absurdo quando eu vi isso na Bíblia. Mas não me questione. Questiona a Bíblia a esse respeito. Vai lá. Questiona a palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus é inspirada. Mas, pessoal, como pode ser a palavra inspirada se existem mais de 15 mil contradições? Existe acréscimo, existem mitos e lendas na Bíblia. Como? Como pode ser uma palavra inspirada? Por que o Espírito Santo não cuidou da sua palavra? Por que Deus não cuidou da sua palavra? Se existem tantas coisas aí, milhares, se encontram aos montes. Parece uma brincadeira, uma gozação, pessoal. Brincadeira de criança. Então, o meu questionamento é sobre isso. Outro ponto que eu andei analisando e cheguei às conclusões faz muito tempo que eu venho pesquisando, que eu venho analisando, que eu venho estudando, a respeito de certas passagens. Parece que certas passagens na Bíblia falam de um ser, né? E analisando essas passagens, pessoal, eu cheguei à conclusão que é um extraterrestre. Sim, extraterrestre. Por quê? Aquela passagem lá em Ezequiel, em que o profeta vê um carro de fogo, com rodas de fogo, voando, batendo as asas, fazendo um certo barulho, aquilo é um disco voador, pessoal. Me desculpe, é um disco voador. Por que é um disco voador? Por quê? Repare bem, aquele pessoal daquele tempo, eles não tinham sabedoria. Eles não tinham conhecimento na época, não tem o conhecimento que nós temos hoje, nem o material tecnológico que nós temos hoje. Naquela época não tinha câmeras, não tinha celular, não tinha nada que pudesse gravar algo. Então, o que os olhos viram, o coração sentiu, e foi transmitido oralmente para as pessoas. Então, o que ele percebeu? Se tu analisar o livro de Ezequiel e ver aquilo nada mais nada menos que um disco voador. E ele ainda viu um ser extraterrestre dentro do disco voador olhando para ele. Porque ele viu um ancião assentado. Barulhos. Disco voadores, quando aparecem, pessoal, aparecem barulhos. Barulhos não, alguns emitem barulho, outros não. Mas a luz cintilante, que mostra luzes, né? Cintilante. Aquela luz muito forte, né? Batida de... tipo, tá dizendo que existia asas, né? Que quando as rodas, melhor dizendo, quando as rodas rodavam, aquilo ali voava. Então, pessoal, é disco voador. É disco voador. Esse é o Deus que vocês creem que está na Bíblia. Os deuses, porque a palavra lá, no começo, a palavra está escrito Deus, mas como é uma palavra que está no plural, significa Deus, ou seja, os deuses criaram os céus e a terra. Se são deuses, existe mais de um, existem milhares, milhões até, de seres com poder, com inteligência,
com capacidade de fazer milagre, de fazer coisas extraordinárias. Pessoal, repare, desde muito, muito tempo, desde a antiguidade, Idade da Pedra, existem muitas visões, existem muitos achados, muitas pesquisas, muitas coisas sobre discos voadores, sobre extraterrestres. A gente vê em cavernas, vai para o mundo, percorre o mundo, você vê, vai ver em cavernas, você vai ver em muitos lugares inscrições de discos voadores, de naves extraterrestres, de até ETs, né? Em desenho, em molduras, em vários lugares do mundo inteiro. Você tem isso, né? Como uma prova do quê? Prova que pessoas viram no passado esses seres subjetos e, como eles não sabiam, eles desenharam, tentaram replicar aquilo que eles viram. Você quer mais prova que isso? Existem muitas passagens na Bíblia que falam, que realmente apontam discos voadores sobre essas coisas. Pessoal, eu não sou ateu, eu não sou agnóstico, eu sou um pesquisador crítico da Bíblia. Eu sou um pesquisador crítico de fenômenos paranormais, eu sou um pesquisador crítico de tudo eu pesquiso, eu procuro a verdade, eu procuro analisar as coisas. Entendem? Eu sou uma pessoa que procura estudar muito para descobrir a verdade sobre aquilo. Então, as minhas conclusões são estas. Após muitos estudos, são 40 anos estudando, hein? Não é de agora não, pessoal. Todas essas coisas. E minha mente se abriu, pude observar, minha mente se abriu para essas coisas. Vocês não querem ver isso. Vocês não querem saber da verdade. Vocês estão enganados, desiludidos. Vocês cristãos, vocês são crentes, vocês, pessoas fanáticas religiosas, vocês de todas as religiões, vocês não querem saber a verdade, vocês não querem abrir a mente e os olhos para a verdade. Ou vocês são muitos sem conhecimento, sem inteligência, ou vocês sabem e estão escondendo a realidade das coisas. Existem duas possibilidades sobre tudo que está acontecendo na Bíblia. Primeiro, o homem escreveu aquilo, porque a gente percebe na Bíblia que Deus se arrepende, o homem se arrepende. A gente na Bíblia que Deus não mente, Deus enviou um espírito mentiroso lá na boca dos profetas. A gente vê passagens que Deus é amor, mas muitas passagens Deus se ira e extermina as pessoas. A gente vê muitas passagens que Deus não perdoa, no Velho Testamento, né? Mandou lá aquele povo, Josué exterminar todo aquele povo lá, a Maliquita lá, os reis, mulheres, crianças de peito, jumentos, cavalos, tudo ali. E Deus disse para Josué, não se arrependa, Josué. Mas lá no Novo Testamento, a Bíblia traz um outro Deus amoroso, carinhoso, que se arrepende. Como assim? Como uma hora ele não se arrepende, outra hora se arrepende? Como uma hora ele se ira, outra hora ele sente amor? Isso são coisas humanas, pessoal. Isso são coisas feitas por homens humanos. Isso não vem de um Deus onisciente, não vem de um Deus sábio, não vem do Deus onipresente. Um Deus perfeito, um Deus cheio de amor, de bondade, jamais faria todas essas coisas. Ele jamais faria isso. Porque se eu sei que vai acontecer uma coisa, logo eu não vou deixar aquilo acontecer. Por exemplo,
a árvore colocada no meio do jardim do Éden. Aquilo foi uma armadilha. Por quê? Adão e Eva eram inocentes. Adão e Eva eram como crianças no jardim do Éden. E Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores, mas a árvore que está no meio do jardim não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. E o que aconteceu? Adão comeu e viveu 1950 anos. Faltando 50 anos para ele completar 2000 anos. Imagina, pessoal. Quem que vive hoje isso aí? Ninguém vive 2000 anos. Tem pessoas que não chegam nem a 100 anos hoje. Então é um absurdo isso aí. Então colocou a árvore do jardim do Éden no meio do jardim e deixou a ordem. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de pegar e colocar um copo de veneno lá na mesa e falar para seu filho, ó filho, não mexa naquele copo lá, não tome aquele litro porque é veneno, você pode morrer. Pessoal, uma criança, por exemplo, de 5 anos, é inocente, não tem a sabedoria nossa, que nós temos, os adultos. Nós sabemos que é venenoso e pode provocar até a morte, aquele veneno. Agora, é a mesma coisa de você falar assim, vai, toma aquele veneno, filho. Por quê? Porque a criança fica com curiosidade, ele fica curioso querendo saber. Né? Ah, não. Atiça os sentidos dele. E ele fica se perguntando, mas meu pai disse que é veneno. É veneno. Será que é veneno mesmo? E fica ali, passa perto do copo, né? Fica pensando, ele olha a bebida, vê que a bebida tem uma certa cor, talvez uma cor até que chame, atrativo, né? Quem sabe uma cor azul, sei lá, uma cor preta, qualquer tipo de cor, mas que atice o cozimento da criança. E a criança pensa, meu pai tá de brincadeira, isso aqui deve ser um suco, alguma coisa, vou tomar. Vai lá e toma. E pega e morre. Pessoal, foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus colocou a árvore do jardim do bem e conhecimento do mal para as duas crianças e falou, deixou a ordem para eles não comerem. Só que eles foram lá e comeram. Né? Agora eu fico me perguntando, Deus não sabia? Ué, mas Deus não é onisciente? Se Deus é onisciente, ele não devia ter permitido aquilo acontecer. Isso prova que é um ser extraterrestre, porque somente um ser extraterrestre que não tem conhecimento do que vai acontecer depois, falaria para Adão e Eva ir lá comer o fruto. Se eles foram comer o fruto, Adão e Eva, eles foram, claro, enganados por uma serpente. Agora, pessoal, uma serpente é uma cobra que fala. Vocês já ouviram cobra falar? Eu nunca ouvi cobra falar, não. Uma serpente cobra falar. Que foi lá e falou todas as palavras, induziu Eva foi lá e comeu. Mas Deus não sabia que a serpente ia entrar no Jardim do Éden? Deus não sabia que Adão ia comer o fruto do mal? Ia pecar? Ué, mas a Bíblia diz que Deus é onisciente, o ser onisciente sabe todas as coisas, não sabia que isso ia acontecer. E por que ele permitiu? Por que foi permitido que Adão e Eva fosse lá comer o fruto da Adão e Eva? Por que foi permitido a entrada da serpente no Jardim do Éden? Pessoal, é café. Me engana que eu gosto, hein? Então é isso. Por que foi permitido a entrada da serpente no Jardim do Éden? Por quê? Por que foi colocada aquela árvore da ciência do bem e do mal ali? Sabe Deus, se aquele ser já estava sabendo que isso ia acontecer, por que ele deixou isso acontecer? Essa é a pergunta que eu faço.
uma pergunta lógica, uma pergunta inteligente, é um pensamento inteligente e lógico, pessoal. Um questionamento lógico e inteligente das coisas. Como isso aconteceu? Como foi permitido isso acontecer? E por causa disso, todas essas desgraças que existem no mundo inteiro, todas essas desgraças que há por aí, tudo é culpa do jardim do Adão e Eva. Por que eu falo isso, pessoal? Porque existe uma certa história chamada uma certa história melhor, uma certa lenda mesopotâmica dos sumérios, lá na Babilônia, que é chamada de, deixa eu ver se eu me lembro agora, Númenes, como é que é o nome? Deixa eu ver. Vou tomar mais um, vai tomar um gole de café. Pessoal, Inúmenes é uma coisa, eu não me lembro direito. Alguém souber depois, me manda um e-mail, deixar aqui no WhatsApp, aqui, depois se me liga. Eu sei que é uma história mesopotâmica, que agora não me lembro direito, mas é uma história babilônica, uma história sumérica, né, que fala sobre isso, que conta lá, né, de Enkidu, né, então fala da serpente lá que foi morta, né, por um deus lá. Então eu não me lembro direito dessa história, eu sei que eu li essa história, não me lembro qual direito. Mas me parece que lá no Egito, na Babilônia, os hebreus tiveram conhecimento dessa história. E após ter conhecido essa história, eles pegaram essa história, essa lenda mesopotâmica, e trouxeram para a Bíblia. Ou seja, eles reformularam ela, eles adaptaram essa história para o seu tempo, para a sua cultura, né? Houve algumas mudanças, mas aqui é mais ou menos parecido. Enuma Elish, me lembrei, Enuma Elish, o nome dá essa história, que fala sobre o mito da criação, uma história mesopotâmica babilônica. Outro detalhe, pessoal, os sumérios foram eles que inventaram a escrita. E de acordo com um pesquisador, né, que estudou a Suméria por muitos anos, ele observou na Suméria que havia muitos monumentos de discos voadores, monumentos de naves espaciais, monumentos até de foguetes. Naquela época foi descoberto por esse pesquisador, lá na Suméria antiga. Como se os sumérios tivessem tido as primeiras aparições do extraterrestre, e eles tiveram contatos, né, com discos voadores, com seres inteligentes de outro galáxias do espaço. Seres, pessoal, não, eram milhares, hein, que visitaram os sumérios naquela época, naquele tempo. Né? E então, vocês estudem, né, vão atrás das pesquisas, analisem, né, descubram quem é esse pesquisador. Pessoal, estudem a Suméria antiga, histórias antigas, estudem esse povo, né, que foi o povo mais antigo que houve na face da Terra, que inventou a escrita, que inventou as lendas sobre a criação e lendas até sobre o dilúvio. Né? Existem duas lendas famosas lá da Mesopotâmia. E numa é Elish e a outra é o Épico de Galgamesh, que fala sobre o dilúvio. Estudem isso aí. Mais um gole de café. Então é isso. Esse esclarecimento é para vocês hoje. Pessoal, eu fico às vezes pensando, me perguntando por que existe tanta contradição na Bíblia? Por que não existe uma palavra só?
para Gênesis até Apocalipse, existe gente que faz tanta contradição. Por quê? Por que os profetas não foram unânimes entre eles? Não? Nos evangelhos nós vemos Mateus, Mateus, João, nós vemos Lucas e outros não concordarem entre si, porque Mateus e Lucas discordam sobre o nascimento de Jesus. Nós vemos lá 2 tipos de nascimento em 2 cidades diferentes, pessoal. Como isso? Né? A gente vê ali um incenso que não existiu nunca na face da terra, esse incenso. O incenso lá de Jesus, lá da realidade do nascimento de Jesus. Esse incenso nunca existiu nos anais da história humana. Como é que foi colocado esse incenso lá? Porra, Mateus estava... O que aconteceu? Mateus estava alucinado? Que não sabia disso? Por que Lucas e Mateus não concordam entre si? Porque existem 2 relatos diferentes do nascimento de Jesus. O primeiro, um fala que Jesus nasceu em Belém, outro fala que Jesus nasceu em Genezaré. Percebemos tempo atrás que os cientistas descobriram que não existia Genezaré, ou Nazaré, melhor, Nazaré, desculpe pessoal. Nazaré não existia naquela época, não existia essa idade. Nazaré foi descoberta muito tempo depois, foi criada, que apareceu essa cidade. No tempo de Jesus não existia Nazaré. Fica a pergunta, Jesus nasceu em Belém ou Nazaré? Onde? Qual é o relato verdadeiro? Por que os apóstolos não concordam entre si? Ora esta, tinha que ter uma só concordância. Pessoal, pegue o livro da história. Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que realmente tal pessoa existiu naquela época, tal pessoa fez isso, fez aquilo, e é comprovado no livro da história. O tempo todo. O livro da história confirma isso. Não há discordância em nenhum livro de história a respeito dos filósofos antigos, de pessoas, de doutores de física, doutores de matemática daquela época. Não há nenhuma discordância de Galileu até hoje. Tudo que foi escrito sobre Galilei é certo. Não há discrepância, não há discordância, não há contradições em Galileu, na história de Galileu. Por que justamente é só a Bíblia que existem essas contradições, essas discrepâncias, pessoal? Como é que eu posso chamar um livro desse inspirado? Como posso chamar um livro inspirado? Como é que eu posso chamar um livro de Bíblia Sagrada, um livro sangrento que a gente percorre de Gênesis até chega quase a... Nossa, pega muitos livros ali, existem milhares de mortes, assassinatos, milhares de tribos inteiras, cidades, civilizações inteiras mortas, destruídas, a fio da espada, pessoal. Como é que pode que... Sabe o que eu penso, pessoal? Eu penso que quem escreveu a Bíblia foi aquele povo selvagem, bárbaro, naquela época, que vivia guerreando, vivia matando ao fio da espada para conquistar ouro, terras. Eles que escreveram essa Bíblia e culparam Deus ainda. Colocaram tudo no nome de Deus. Deus não tem culpa nenhuma disso aí. Né? Pessoal, fica aqui um questionamento, né? Uma pergunta. A gente vê o universo, a gente vê a Terra, a gente vê a natureza, a gente vê muitas coisas lindas hoje. Muitas maravilhas, a gente vê coisas realmente maravilhosas que existem aqui ao nosso redor. O universo é um deles. Né? A natureza, as fontes, né? O mar, muito maravilhoso, pessoal. Eu sei que isso não pode ter vindo do nada. Eu, pelo menos, tenho essa consciência que não veio do nada. Alguma coisa criou isso aí. Não sei se foi deuses, não sei. Não sei. A minha pergunta até hoje, eu estou tentando descobrir quem foi realmente que fez isso aí. Eu não sei quem que é. Não sei. Não sei e ninguém pode me dar a resposta. Por que ninguém pode me dar a resposta? Porque existe... Eu vi um cara aí falar aí que existe parece que 3 milhões de deuses no mundo inteiro. 3 milhões de deuses adorados.
Se existe 3 milhões de deuses, 5 milhões de deuses, então ninguém sabe qual é o Deus verdadeiro. Porque se eu tenho 10 teorias, pessoal, para explicar uma coisa, então eu não sei qual que é a teoria certa. Se existem 10 teorias para explicar uma coisa só, é porque ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe a resposta. Se existe 5 milhões de deuses, é porque ninguém conhece qual é o Deus verdadeiro. Ninguém sabe realmente quem fez isso aí tudo. Essa que é a verdade. Porque se existisse um ser que já apareceu, que já ele se manifestaria e desde os princípios da Terra, desde a criação, desde os tempos pré-históricos, desde aqueles tempos muito antigos, o povo já sabia que é o Deus verdadeiro, porque ele se manifestaria. Se existem todas essas divindades aí, no Brasil existe o Deus Tupã, existe um Deus no Brasil, o Tupã. Por que é o Deus Tupã? Porque eles não conhecem quem criou a natureza, tudo, então eles deram um nome para esse Deus. Acharam que quem criou a natureza, tudo, foi o Deus Tupã. Mas ninguém sabe quem é esse Deus Tupã. Ninguém sabe realmente. Os índios nem não tem certeza se é realmente o Deus Tupã. Pessoal, existem milhares de deuses na Índia. A Índia inteira é coberta de deuses. Até a vaca é adorada como um deus. Porque eles não sabem. Eles não sabem como é o verdadeiro. Quem foi? Se foi um, se foi milhares que criaram isso, ninguém sabe. Pessoal, eu fico até imaginar se não há uma energia que criou tudo isso aí. Que uma tipo de uma energia quântica, uma energia poderosa que criou isso aí. Os cientistas dizem que a Terra evoluiu do nada. Evoluiu de um Big Bang, de uma explosão que gerou todas as coisas que existem hoje. Os cientistas acreditam nisso. Vem até com uma teoria que tudo vem do Big Bang, de uma explosão atômica. Porque eles acham que é assim, mas eles não têm certeza, não sabem se é realmente isso aí. Existem milhares de crenças no mundo inteiro. Cada crença tem um Deus, crê num Deus. A pergunta é, será que a teoria dos extraterrestres é mais viável? Por quê? Porque já foi catalogada, pessoal. Nos meus estudos eu verifiquei, desde muitos primórdios, de muito tempo, aparições de extraterrestres aqui, de naves extraterrestres aqui, no Brasil e no mundo inteiro. Em 1977, lá no Ceará, teve uma aparição em massa extraterrestre lá. Nós vemos lá no Arizona, nós vemos nos Estados Unidos, em Fênix nós vimos, nós temos lá o relato daquela nave espacial lá, gigante, sobrevoando lá. Então existem na Bélgica muitas aparições, no Brasil, pessoal, vamos estudar para vocês verem. É milhares e milhares e milhões de acontecimentos disso, de muito tempo, de aparições fantásticas de naves espaciais no mundo inteiro. Entende? E não é um só, são milhares. Discos em milhares de formatos. Milhares de formatos. Até de bolas, de futebol, já viram um disco voador. Entende? De charuto. Naves triangulares. Vai pesquisar, estuda para você ver. Você vai descobrir isso que eu estou falando. Isso realmente é pessoas que viram e relataram. Então alguém pode dizer, mas até hoje não ficou provado nada. Não acredito que não ficou provado nada. Pessoal, será que milhões e milhões de pessoas mentiram? Será que todo mundo agora é mentiroso ao ver, ao relatar isso? Será que milhões de pessoas no mundo inteiro são mentirosas de ver relata de disco voador sobrevoando o espaço, sobrevoando as nossas cabeças, sobrevoando as casas? Muitos seres saindo do disco voador, aparecendo em disco voador, homenzinhos. Né? Nós vemos um relato fiel e fidedigno do coronel Holanda, ali no Ceará, ali no Nordeste brasileiro ali, em que os seres saíram e visitaram a casa dele, apareceram face a face com eles, pessoal.
Aquele homem, eu acredito que o homem falou a verdade. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Ele entrou numa depressão tão grande porque ele descobriu algo que foge todas as expectativas aqui. Fora do normal, ele descobriu algo muito impressionante. Isso aí fez ele repensar tudo que ele aprendeu até hoje. O que aconteceu? Ele se enforcou. Ele se enforcou porque entrou numa depressão profunda. Não que alguém enforcasse ele, mas por causa do acontecimento que ele presenciou. Contato face a face com seres, né, do outro planeta. Que vocês chamam de Deus. Vocês chamam de Deus aí na Bíblia. Porque esses mesmos acontecimentos aconteceram na Bíblia aí. Eu provo, está na Bíblia. Provo porque está na Bíblia para vocês. Esses mesmos seres apareceram na Bíblia. Está na Bíblia. Esses mesmos acontecimentos são a mesma coisa. O Orlando teve um contato face a face. E o que aconteceu? Ele se enforcou porque entrou numa depressão profunda. Porque ele não sabia explicar o que era aquilo. Fica a pergunta, é seres do mal? Seres do bem? Não sei. Mas na verdade são os deuses. Né? Deus astronauta, por Erich von Däniken, que escreveu milhares de livros sobre a visita dos seres, né? Os deuses astronautas que desceram na Terra. Você quer uma explicação mais plausível? Porque isso não existe, pessoal. A explicação mais plausível, mais correta, concreta é isso aí. Onde você vai achar outra explicação? Né? No princípio, deuses criaram o céu e a terra. Quem são? Esses seres aí. A NASA, esse tempo atrás, viu no Sol uma nave gigante saindo do Sol, pessoal. O que é essa nave gigantíssima, que conseguiu ser fotografada saindo do Sol? O que está fazendo o Sol? Captando energia? Estava restaurando o Sol? O que está fazendo o Sol, essa nave gigante? Aqui, no sul, no Argentina, não me lembro direito, Argentina, Uruguai, não sei, fotografaram uma nave gigante, não sei quantos 1000 quilômetros, não sei quantos quilômetros, não sei que era enorme essa nave, voando no espaço. Foi fotografado, está na internet só você ver. Vou tomar mais um café, não gosto de café. Estão pensando que é vinho, né? Pensando que é vinho, né, pessoal? Questiona, analisem. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Uma pergunta que eu faço para vocês: se é vinho ou é café? Então a mesma coisa é sobre o questionamento da Bíblia. Se é verdade ou é mentira, ou é lenda, ficção. O que tem de realidade naquilo ali? Tudo isso aí. Então, fica aqui a minha pergunta, o meu questionamento. O que é tudo isso aí? Qual é a verdade? Qual é a realidade? O que está escondido? Após mais de 2000 anos de pesquisa, até hoje ainda o povo está confuso. Nós temos avanço aqui em toda a tecnologia humana. Né? E até hoje o pessoal ainda tem dúvida se o homem foi na Lua, pessoal. Estão falando, milhares de pessoas falando que nós somos vítimas de uma grande farsa, a farsa do homem da Lua, por causa de muitas coisas que foram vistas, comprovadas nos vídeos, nas filmagens, né? Os anéis lá, ou melhor, o campo eletromagnético, né? Que da Terra, da Lua lá, que não é possível passar, me esqueci o nome lá. Muitas imagens, a imagem do motor da nave na Terra não fez nem poeira. O que mais descobriram? Fotos dos astronautas, né? Em que havia luz demais, sombra demais, quer dizer, é muita coisa que foi descoberta. Acharam como não veio na Lua. Impressionante. Mas agora recentemente, a China, né, mandou um laser lá para a Lua e
havia um refletor na Lua e que esse refletor refletiu a luz da Lua. Então comprovaram que o homem realmente esteve em Marte. Fica aí a pergunta para vocês, será que esteve ou não esteve? Há como descomprovar esse laser aí, essa história, esse acontecimento, né, que a China projetou um laser lá na Lua? É possível isso? Quem pode realmente trazer uma ciência sobre isso e desmentir isso aí? Ou não tem como desmentir, realmente o homem foi na Lua? Então há muitos questionamentos, pessoal. Né? Há muitos questionamentos que as pessoas até hoje estão em dúvida, né, se realmente aconteceu. Engraçado, muita gente, né, tem questionamento se o homem foi na Lua ou não. Muitos dizem milhões, milhares dizem que o homem não foi na Lua. Milhares acreditam que o homem foi na Lua. E milhares acreditam que a Bíblia foi inspirada, que é inspirada por Deus. E muitos acreditam que não foi inspirada, quer dizer. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, compartilhem, né? Dê um like aí, legal. E me ajudem aí, né? Eu tenho o desejo de fazer muitos vídeos, de trazer o meu pensamento, as minhas ideias para fora, tudo que eu observo, tudo que eu vejo aí, tudo que eu analiso, eu trazer à tona tudo. Porque é muito interessante, né, pessoal? Eu tenho certeza que muitas pessoas fazem questionamento que eu faço. Lembrando, eu não sou ateu, não sou agnóstico, mas sou um pesquisador crítico de religiões, da Bíblia, de tudo que você pode imaginar. Eu faço análise, tento analisar, estudar, ver se tem alguma lógica em tudo isso aí ou não. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que está bom por aqui, né? O vídeo está longo. E espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos analisar mais coisas. Onde eu estarei, né, pensando num outro tema e vou trazer aqui. E vamos analisar juntos, vamos estudar juntos. Então tenha uma boa noite e até o próximo vídeo. Falou!